A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estarei abordando um tema aqui bastante polêmico, bastante debatido e também bastante discutido. Estarei falando sobre algo que muitos têm medo de falar, não comentam, porque praticamente isso já dominou a maioria das igrejas evangélicas. Estarei abordando aqui o seguinte tema: a Bíblia permite o divórcio e o segundo casamento? Sei que muitos que vão me ouvir estão numa situação contrária daquilo que a gente vai falar, que a Bíblia ensina. Mas espero que todos compreendam, entendam o que a gente vai falar, comparem com a palavra de Deus, leiam as referências que vou citar aqui, para que a pessoa não fique revoltada, contra a gente. E para isto eu vou ler aqui na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 7, até o versículo de número 9, e diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Amém. Palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, como eu já disse, este é um tema polêmico e bastante debatido por muitos cristãos. Todavia, a Escritura deixa bem claro que o casamento deve ser monogâmico e vitalício. Ou seja, para sempre, enquanto durar a vida de ambos os cônjuges. O mesmo princípio estabelecido por Deus no começo da criação foi corroborado ou fortalecido por Jesus e posteriormente confirmado pelo apóstolo Paulo. É da vontade de Deus que o homem deixe pai e mãe e se una à sua esposa. A ordem para deixar e unir-se indica que o casamento liga os cônjuges numa aliança matrimonial. Unir-se-á. Essa expressão significa colar-se-á à sua própria esposa para serem um. Deus planejou e determinou que o casamento fosse terminantemente indissolúvel. Como lemos em Marcos, 10, versículo 7 até o versículo de número 9. É no casamento que a verdadeira relação entre homem e mulher é estabelecida. Esta relação é algo tão maravilhoso que pode ser considerada como antítipo da relação entre Cristo e a igreja. Confira lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 até o versículo de número 25. Uma forma verbal, tornando-se, enfatiza a certeza de que isso acontecerá. A certeza se baseia no desejo do casal e no decreto divino que estabelece o casamento vitalício. Mas é fato que no mundo todo o número de divórcios tem ultrapassado o número de casamentos. Isto não é algo novo. Esta realidade é antiga. Sempre houve separação entre os cônjuges ou as pessoas casadas. Porém, o plano e propósito de Deus para o casamento é que seja indissolúvel. Isto é, que não haja separação ou divórcio. Este tema na Bíblia pode ser entendido sobre 4 aspectos. Primeiro, o princípio estabelecido por Deus no início da criação. A carta de divórcio permitida por Moisés é o segundo. A carta permitida por Moisés, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 até 4. Terceiro, o conceito do casamento reiterado por Jesus ao responder uma pergunta sobre o divórcio, em Mateus capítulo de número 19, versículo 5, e Marcos 10, versículo 7, onde nós lemos. E o quarto aspecto, o parecer de Paulo ao tratar sobre o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1
até o versículo de número 40. Ali ele está respondendo uma pergunta que a igreja de Corinto está fazendo a respeito do casamento. Perdão, irmãos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O propósito de Deus para o casamento é que este seja monogâmico e, consequentemente, vitalício. Houve uma época no contexto histórico da nação de Israel que a prática do divórcio estava se tornando algo normal e muitos estavam deixando suas esposas e contraindo novas alianças conjugais com mulheres estrangeiras. Diante deste fato, o profeta Malaquias ergue a voz em nome de Deus para censurar e condenar tais atitudes. Na ocasião, a nação cometeu 2 tipos de infidelidade. Primeiro, espiritual, quando deixou o Senhor e foi em busca de falsos deuses. E o segundo é conjugal, quando foram infiéis às suas mulheres. Nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, até o versículo do versículo 11 até o versículo de número 16, o seguinte: Judá desenrolou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros, que o Senhor lança fora das tendas de Jacó, o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. É o que Malaquias está dizendo aqui, isso não importa. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias capítulo 2, eu já citei, volto a repetir, versículos 11 até o versículo de número 16. Portanto, está bem claro e explícito no texto sagrado que Deus não aceita o divórcio. Eu estou citando aqui, irmãos, passagens que estão no Velho Testamento, porque estas passagens, embora elas estejam no Velho Testamento, elas são repetidas no Novo Testamento. O Novo Testamento está confirmando o que está lá no Velho Testamento. Nem tudo, mas o que eu estou dizendo aqui está confirmando. Então, por isso eu estou citando aqui o Velho Testamento, para ver que veio ali atrás, veio do princípio, e que Jesus está apontando para o princípio. Jesus está apontando para o início da criação. Segundo, Moisés permitiu a carta de divórcio. Por quê? Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Esta expressão, encontrar nela algo que ele reprova, ou do marido que acha coisa indecente na esposa, na época de Jesus, o significado exato dessa expressão havia se tornado motivo de controvérsia, sendo essa uma das razões pelas quais os fariseus apresentaram a questão a Jesus, em Mateus capítulo de número 19, versículo 3. Em resposta aos fariseus, Jesus declara que Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu estou dizendo aqui, Jesus está apontando lá para o início, está apontando para o princípio. E isso está em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 8. Esta expressão que Jesus usou, dureza do vosso coração, implica em dizer que o coração dos homens ficavam endurecidos de tal forma
que eles ficavam insensíveis para com a mulher, inflexível, irreconciliáveis, obstinados, teimosos, e não aceitavam de forma alguma viver com a sua esposa. Então, para livrar a mulher de ser vítima de violência ou até mesmo de morte por parte do marido, Moisés permitiu que lhe desse carta de divórcio. Com esta carta de divórcio, a mulher estaria livre para casar novamente. Terceiro, o que Jesus falou acerca do divórcio? Estou com a garganta muito irritada, irmãos, então estou tossindo bastante aqui. Mas volto a fazer a pergunta. O que Jesus falou acerca do divórcio? Em seu grande discurso, conhecido como o Sermão da Montanha, Jesus falou sobre variados assuntos. E um dos seus temas em destaque foi acerca do casamento. Jesus disse, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Aí Jesus diz assim, lá no Velho Testamento, está escrito isto, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, Jesus agora tem uma palavra diferente do que está lá atrás. Então ele diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Na versão de Almeida, revista corrigida. Você vai encontrar a versão, escrito na versão que eu citei aqui. Jesus disse, foi dito, aquele que divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu, novamente, mas eu lhe digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Agora estou usando a nova versão internacional, a leitura perfeita de Thomas Nelson. Qual a resposta de Jesus aos fariseus a esta questão? O conceito do casamento é reiterado por Jesus ao responder às perguntas dos fariseus acerca do divórcio. Diz o texto sagrado, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Primeira pergunta dos fariseus. Então, chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles citaram qualquer motivo, qualquer coisa. Jesus disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne? Os dois se uniu, se colou. Não tem como você separar duas folhas, estão coladas uma à outra. Se você tentar descolar, você vai rasgar a folha. Assim, Jesus continuou, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Segunda pergunta dos fariseus. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E Jesus foi muito claro essa resposta. Os discípulos interpelaram o diálogo e questionaram a Jesus. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Mas Jesus finaliza o diálogo dizendo, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Mateus 19, versículos 1 até o versículo 12. As estatísticas, irmãos, mundiais informam
que o número de divórcio vem superando o número de casamento entre homem e mulher. Estou falando aqui da família tradicional. O divórcio também era comum nos tempos de Jesus. Apesar disso, é uma violação do propósito original de Deus para o casamento. O pano de fundo dessa questão era o debate entre duas escolas de pensamento teológico, ambas tendo Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4, como ponto de partida. O Rabi Shammai ensinava que um homem podia divorciar-se da sua mulher se ela fosse infiel, pois interpretava que a expressão coisa indecente em Deuteronômio se referia à infidelidade conjugal. Já o Rabi Hillel interpretava a expressão mais amplamente e entendia que o homem podia divorciar-se da mulher por qualquer motivo, como os fariseus disseram, por qualquer motivo, mesmo por algo trivial, como um pão queimado, um arroz queimado, um feijão queimado, ou qualquer coisa que ela estivesse fazendo na cozinha e deixasse queimar. Em termos atuais, podemos dizer que um homem poderia pedir o divórcio se a mulher colocasse muito sal na comida. Era por qualquer motivo. Essa discussão teológica ganhou proporção por causa do casamento de Herodes Antipas, o tetrarca, que se divorciou da esposa Nabateia para casar com Herodias, que havia sido esposa do seu irmão Filipe. Esse casamento levou João Batista à morte. Você lembra disso? João Batista falou, não tinha lícito você viver com a mulher do teu irmão. Não tinha lícito. João Batista era um pregador que pregava a verdade. E por pregar a verdade e falar a verdade, não ter medo de falar a verdade, ele acabou morrendo. Todos sabem disso. Teve sua cabeça decapitada. Os fariseus tentaram criar uma armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse que o divórcio era legal, por qualquer motivo, estaria contradizendo Moisés e permitia somente por indecência, como está em Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 1. Se Jesus dissesse que era ilegal, ficaria mal visto pelo povo, pois o divórcio era prática comum entre eles naquela época. Jesus percebeu a intenção dos fariseus e, com sabedoria, evitou uma discussão superficial, bem como as infames maquinações políticas. O mestre foi diretamente à autoridade original. Em vez de argumentar sobre Deuteronômio, destacou outras duas passagens bíblicas, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando a cita em Mateus 19, 5. Quer dizer, ele repete o que está lá atrás, volto a falar sobre isso, o que está lá atrás em Gênesis, Jesus volta a repetir em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Ele não afirma que a prescrição mosaica era nula ou vã. Em vez disso, prefere analisar a questão do contexto da intenção original de Deus. Este texto que eu citei, ele foi extraído da obra Comentário Bíblico Africano, página 1174 até 1175. Agora, eu vou dizer sobre Paulo. O que Paulo falou sobre o casamento? O parecer de Paulo é esse. O que ensinou Paulo sobre o casamento e sobre o divórcio? Paulo emprega a imagem do casamento para ensinar sobre o relacionamento do cristão com a lei. Veja Romanos 7, versículo 1 até o versículo 6. Leia lá para você ver se Paulo está dando brecha para divórcio. Leia lá. Paulo diz, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei. Preste atenção. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Portanto, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que vivendo o marido, preste atenção, vivendo o marido, ou a mulher, tanto faz, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Volto a repetir. Romanos capítulo 7, versículo de 1 até 13.
E em 1 Coríntios 7, versículo 10, 11 e 39, Paulo diz: todavia aos casados mando não eu. Paulo está dizendo, não é ele que está mandando não. Mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, não interessa o motivo. Paulo aqui não está citando o motivo. Não é para separar. Não é para separar. Então ele está deixando claro aqui. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer, só a morte pode separar, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Numa outra situação conjugal, Paulo dá o seu parecer dizendo: aos outros eu mesmo digo isto, não ao Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus não nos chamou para vivermos em servidão, mas para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? E você, marido, como sabe se salvará sua mulher? A palavra do apóstolo São Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, até o versículo 16, na Nova Versão Internacional. Paulo fala da necessidade de o casal permanecer unido como marido e esposa. Mas acrescenta, se o descrente quiser apartar-se, se ele quiser sair, quiser ir embora, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. 1 Coríntios 7,15. O ponto principal é o significado da expressão, não fica sujeito à servidão. Paulo não explica em que consiste a servidão. A pessoa está livre do relacionamento, mas não deve se casar novamente. Ou a liberdade inclui a dissolução dos laços matrimoniais e, portanto, a permissão para se casar novamente. Como fica? Ao que tudo indica, o tema central do argumento de Paulo é a necessidade de os cristãos cultivarem o relacionamento conjugal, mesmo quando se encontram casados ou não cristãos. Vou repetir aqui. O parecer de Paulo, não obstante, parece haver espaço para, em casos especiais, e sob a direção do Espírito Santo, a igreja aplicar essa liberdade não apenas aos relacionamentos, mas também aos votos e, desse modo, permitir que o irmão ou a irmã divorciados casem novamente. Em Mateus capítulo número 18, versículos número 15 até 17, apresenta os parâmetros a serem seguidos. Nesses casos, a igreja deve participar plenamente do processo. Uma das questões mais importantes no aconselhamento para casais é a identificação de casos especiais aos quais a liberdade de 1 Coríntios 7,15 é aplicável. É extremamente fácil abrir cada vez mais a porta para o divórcio e esquecer que Jesus o limitou à ocorrência de adultério e que Deus deseja que todos os casais mantenham seus votos matrimoniais para a vida toda. Não devemos, porém, ignorar o fato de que Deus nos tem chamado à paz. A paz resulta de os dois cônjuges cumprirem a sua parte dos votos matrimoniais. Porque no dia do casamento, eles fazem votos ali diante do altar, diante do ministrante, diante de Deus, diante das testemunhas, diante de todas as pessoas que estão presentes. Faz o juramento. Você promete ser fiel a fulano e tal, na alegria, na tristeza, na dor, tal, sim. E depois, esqueça desse juramento, esse é o problema. Porque o principal no casamento, irmãos, é esse juramento. Ou melhor dizendo, esses juramentos. E depois a pessoa não cumpre com nada daquilo que prometeu. Então a paz resulta de os dois cônjuges cumprirem a sua parte dos votos matrimoniais. Porém, há casos em que o marido tortura a esposa, quer por violência física, quer por negligência financeira,
quer por ausência. Quando esse comportamento não muda, mesmo depois de aconselhamento repetidos, e especialmente quando a vida da esposa corre perigo, ela tem o direito de deixar o marido. Isso é claro pela própria palavra de Deus. A esposa também pode ser o cônjuge em pecado quando, por exemplo, abandona o lar para morar longe do marido sem lhe prestar contas. Tem muitos, conheço muitos assim. Nas situações mencionadas anteriormente, depois de tentativas enérgicas de ajudar a parte errada a corrigir sua conduta, o pastor e a igreja devem tomar partido do cônjuge lesado e buscar maneiras de ajudá-lo a dar prosseguimento à sua vida. Ao reconhecer tais situações como casos especiais, a igreja pode dar à parte vitimada a opção de se separar, divorciar e casar novamente. Mas, apesar, irmão, disso que eu estou falando aqui, que precisa acontecer coisa séria, coisa terrível, tremenda na vida do casal, para que esse casal venha separar e tenha o direito de casar novamente, é preciso acontecer essas coisas que eu estou falando. Mas muitos não estão fazendo assim. Muitos estão abandonando, deixando por uma discussão, um desentendimento, por uma coisa fútil, inútil, e casando novamente e achando que está legal diante de Deus, que tudo está certo. Finalmente, devemos sempre ficar debaixo da vontade de Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí muitos podem dizer, pastor, mas esse casamento não foi feito da vontade de Deus. Deus não estava nesse casamento. Mas é o que eu já disse, irmão, o que importa ali, sabe o que é? É o juramento da moça para o rapaz e do rapaz para a moça. É o que importa ali. Deus disse, lá em Malaquias, eu já citei, ele disse, eu sou testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, a mulher da tua aliança, a mulher que você fez uma aliança com ela, uma mulher que você fez um pacto com ela e você foi desleal. Ele está falando com o homem, mas é claro que serve para o homem e serve para a mulher também. Infelizmente isso está acontecendo, por isso que tem uma quantidade enorme de divórcios que não acaba mais. E a verdade a gente tem que falar. Isso, por exemplo, essa permissão não existe na Igreja Católica. Não existe na Igreja Católica. E para muitas igrejas evangélicas, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Inclusive uma das maiores igrejas do Brasil está recheada disso, que é a Assembleia de Deus. Está recheada disso, é o que mais tem. Adultério, casamento feito de qualquer jeito, fulano casando com Beltrano, mulher se divorciando, casando, sem mais nem menos, a pessoa nem procura saber qual é a condição conjugal da pessoa. A pessoa já é recebida na igreja de qualquer maneira, já tem oportunidade, canta, faz, acontece. Essa é a realidade. Não só, estou dizendo aqui só a Assembleia de Deus, não, tem a maioria das igrejas evangélicas que estão nessa situação. Agora, para terminar, se você concorda ou discorda do assunto aqui abordado e quiser deixar o seu comentário, fique à vontade. Pode postar aqui embaixo o que você acha, o que você pensa sobre isso, mas eu gostaria que você examinasse a Bíblia, porque nós, evangélicos, nós temos como regra de fé e prática a Bíblia. Eu, por exemplo, tenho. Qualquer coisa, por exemplo, que não está de acordo com a palavra de Deus, eu também não posso estar de acordo com aquilo. Então nós precisamos, na realidade, entender isto e ficar com a palavra de Deus. Mas hoje, infelizmente, muitos não estão preocupando se a Bíblia é contra ou se é a favor, não. Eles estão fazendo aquilo que eles pensam, aquilo que eles imaginam. E não pode ser assim, não, irmãos. Se a Bíblia permite, permite. Se a Bíblia não permite, não permite, não pode ser feito. Acabou. É simples assim. Se a Bíblia permite, faz. Se a Bíblia não permite, não faz. Acabou. Portanto, Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua atenção. E não deixe de deixar aí o seu comentário, o seu like, se você gostou da mensagem, ativar o sino da notificação e também se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso canal a ser mais divulgado. Tá bom? Compartilhe com outras pessoas para que outros também possam ouvir a mesma palavra que você ouviu. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.